E aí, beleza? Esta é a história de Aquila Anderson, uma menina de 11 anos que parece não se encaixar muito bem. Ela estuda no sul de Los Angeles, na Crenshaw Middle School, um lugar em más condições. No meio da aula, a senhora Cross está distribuindo algumas provas e chama a atenção de Aquila em particular, perguntando se ela estudou para a prova. E Aquila responde que não, fazendo com que seus colegas zombem dela. A professora pede para vê-la depois da escola, pois precisa falar em particular. Para sua surpresa, Aquila percebe que na verdade tirou uma nota excelente. Após a aula, a senhora Cross fala sobre o potencial que ela tem como aluna, contrastando com a atitude, que não faz o dever de casa e às vezes mata aulas. Ela também conta sobre o primeiro concurso de soletração da escola na próxima semana, incentivando-a a se inscrever. Aquila conversa com sua amiga Georgia nas ruas, enquanto um sem-teto pede esmola, e elas veem o carro novo de Derek T., um valentão do bairro. Quando Georgia pergunta se ela vai entrar no concurso de soletração, Aquila responde que não está interessada e acha estúpido. Apesar disso, ela gosta de ganhar jogos de Scrabble em seu computador à noite. Ela é chamada para o jantar e sua família conversa com Devon, o irmão que estuda para ser piloto de linha aérea, já que não se vêem há algum tempo. No entanto, ele diz à família que não pilotou um avião até agora, ficando ainda em salas de controle com sua mãe Tânia, feliz por ele ainda não ter que fazer um trabalho tão perigoso. Aquila tem um bom relacionamento com o irmão, que a incentiva a continuar os estudos. Sua mãe pede para desligar a TV, mas Devon diz para ela mudar de canal. Coincidentemente, Aquila acaba sintonizando em um concurso de soletração e se surpreende com seu tamanho e reconhecimento. A garota na tela vence o concurso nacional e todo o público a aplaude. De volta ao quarto, ela pesquisa a palavra que a garota soletrou, enquanto se lembra do pai, que costumava jogar Scrabble com ela antes de morrer. Aquila pesquisa e transcreve palavras para aprender sua grafia correta, uma prática que faz durante grande parte da noite. Uma semana depois, ela é assediada por um par de valentonas no início da aula, querendo forçá-la a fazer o dever de inglês delas. Enquanto isso, o diretor Welch conversa com o professor de inglês visitante, Dr. Joshua Larrabee, e eles encontram as meninas brigando. Welch separa a briga e chama Aquila para perguntar se ela já se inscreveu no concurso de soletração, mas ela nega. No escritório do diretor Welch, ele elogia as habilidades de soletração dela, mas a critica por matar aulas. Ele pergunta se ela sabe sobre o concurso e ela comenta que assistiu às finais na semana passada. Ele explica que vários jovens estudantes competem em competições regionais para chegar ao concurso nacional de soletração em Washington e que ele quer que um de seus alunos esteja na competição daquele ano. Quem vencer a próxima competição escolar naquele dia poderá participar da próxima competição distrital no mês seguinte. Aquila não tem interesse em representar sua escola por causa de suas más condições educacionais e falta de conforto para os alunos. Ainda assim, o diretor insiste para que ela o faça. Ela menciona como todos zombarão dela se ela competir e ganhar. Então Welch recorre a colocá-la em detenção por metade do semestre por todas as suas faltas. Ela concorda em participar contra sua vontade, então a competição começa. Tudo começa um pouco desigual, já que as crianças não estão acostumadas a esse tipo de evento. Mas quando Aquila vai para a frente, ela diz sua primeira palavra corretamente. O tempo passa e Aquila acaba nas finais com a palavra fantasioso, que ela soletra sem problemas, vencendo a competição. Enquanto sua amiga Georgia e o público comemoram, tudo é interrompido quando o Sr. Larrabee se levanta e fala diretamente com Aquila, pedindo para ela soletrar prestidigitação. Apesar da defesa que a Sra. Cross tenta fazer por considerar Aquila muito jovem para esse nível de soletração, o diretor Welch permite que ela continue. Sob o olhar de todos, Aquila acaba soletrando a palavra corretamente. Assim, o Sr. Larrabee continua a lançar expressões complexas que a garota soletra sem problemas, pelo menos até chegar à palavra pool,
pulcritude, que ela soletra errado. Aquila é provocada pelos colegas e acaba correndo dali. Ela é alcançada pelo diretor Welch, que a encoraja, dizendo que ela fez tudo certo. E o Dr. Larrabee o apoia, dizendo que as pessoas na verdade têm medo de seu intelecto e que ela precisa de um treinador para avançar mais. No entanto, ela sai com o pensamento de não participar de concursos de soletração novamente. Georgia a encoraja de volta para casa, mas Aquila está desanimada, dizendo que as palavras de Larrabee eram enganosas, mas não difíceis. No dia seguinte, ela é acordada por seu irmão Devon, que está prestes a sair novamente. Ele diz a ela que ela deve continuar com as competições por causa de quão boa ela é, apelando para o pai deles e seu amor pelas palavras. Aquila concorda, pedindo ao diretor pelo menos uma roupa nova para as competições, mas ele diz que ela tem que terminar entre os 10 primeiros no distrito primeiro, e para fazer isso ela deve treinar duro com o Dr. Larrabee. Ela hesita e o diretor dá uma cópia da competição do ano passado. Aquila fica intimidada ao ver o concurso em casa. Pior ainda, seu irmão Terence aparece, desencorajando-a ao dizer que ela perderá para um monte de crianças brancas. Ao visitar o Dr. Larrabee, Aquila o encontra cuidando de suas plantas. Ele começa a ensiná-la sobre seu conhecimento tanto de palavras quanto da história da competição, explicando que a primeira coisa a fazer é aprender as palavras vencedoras e suas origens. Larrabee critica a gíria dela e diz que ela tem que falar corretamente diante dele a partir de agora. No entanto, o atrito entre eles faz com que Larrabee se demita, mas não antes de ser insultado com palavras complexas por Aquila. Ela começa a estudar sozinha, mas quando pergunta à mãe se ela haverá na competição, Tânia diz que só vê o concurso como um jogo e que sua irmã Kiana é quem a acompanhará. No final da inscrição, ela conhece Javier Mendes, um menino que chegou à competição nacional, ficando em 13º lugar. Ele conta a ela sobre Dylan Chiu, um dos competidores de soletração mais formidáveis, que ficou em 2º lugar na competição nacional. Aquila luta em sua primeira rodada, sentindo-se pressionada pela multidão, mas passa para a próxima, a partida avança e Larrabee observa tudo à distância, notando o progresso dela. Restam 11 competidores, prestes a decidir quem serão os 10 melhores que passarão para as finais regionais no sul da Califórnia. Mas assim que isso é anunciado, o bebê de Kiana começa a chorar, interrompendo a competição. Aquila manda a irmã sair para que possam continuar. Em sua vez, ela deve soletrar a palavra Cinedoc, que ela acha bastante complexa e acaba soletrando errado. Durante o último turno, o garoto finalista deve soletrar Carmagnole e, em sua ignorância, ele é secretamente ajudado por sua mãe na plateia. Kiana, que assistia à competição de longe, percebe isso e interrompe a partida para anunciar a trapaça. Quando a senhora é questionada, ela nega, culpando o fardo dado às crianças nas competições. No entanto, seu filho confessa, dando a Aquila outra chance de vencer e se classificar para as regionais. Ao voltarem para casa, as meninas encontram a mãe repreendendo Terence por suas atividades criminosas fora de casa. Antes de dormir, Aquila considera ingressar em um grupo de soletração sobre o qual Javier havia falado. Ela viaja para a escola dele no dia seguinte, onde conhece Dylan Chiu. Dylan diz a ela que estuda sozinho e manda ela soletrar Xantose, mas ela falha. Ele a desmoraliza e a deixa sozinha. Aquila treina junto com Javier e alguns de seus amigos, se dando bem com todos. Ela acha que aquele lugar é melhor para ela do que sua escola, e quando volta para casa, encontra a mãe esperando por ela com raiva. Aquela não tinha contado a ela que estudaria sozinha, e sua mãe diz que ela teria que fazer a escola de verão para compensar suas faltas. Ela agora insiste na competição, mas sua mãe, sobrecarregada, não acha que seja do interesse dela, então a força a desistir. No entanto, Aquila acaba assinando a permissão usando uma assinatura falsa. Ela aparece na frente de Larrabee no dia seguinte, mostrando a ele o quão focada está no projeto e pede que ele seja seu treinador. Larrabee diz a ela que ela teve sorte na competição passada, mas deve se esforçar mais para vencer. Quando ele pergunta quais são seus objetivos, ela apenas diz que sabe soletrar. Após algumas palavras de apoio, Larrabee concorda em ser
ser seu treinador, mas exige seu comprometimento total. Aquila então vai à festa de aniversário de Javier com Georgia, mas sua amiga fica intimidada por haver apenas crianças brancas, deixando Aquila sozinha. Javier fala com ela, levantando seu ânimo. Eles então descem para descobrir que Dylan trouxe vários tabuleiros de Scrabble para jogar, com Aquila enfrentando Dylan. Enquanto ele ganha mais pontos que todos, Aquila faz avanços substanciais. Ainda assim, o intimidado Dylan consegue virar o jogo. O relógio avança e apenas Dylan e Aquila restam competindo, mas ele acaba vencendo por pouco. Javier diz a Aquila que ninguém nunca chegou tão perto de derrotar Dylan. Enquanto ela anda pela casa de Javier, encontra o pai de Dylan repreendendo-o por quase perder para uma garota negra em um jogo de tabuleiro. Durante o treinamento com Larrabee, Aquila reclama de seus métodos, dizendo que são lentos e ineficientes. Agora, Larrabee demonstra como palavras complexas são compostas por outras menores e mais simples, desconstruindo a linguagem e aprendendo as raízes das palavras. É então que o treinamento continua, com Aquila aprendendo termos, seus significados, origens e usos. Quando ela comenta com a mãe para vê-la na competição, ela desvia a conversa, sentindo-se nostálgica pela perda do marido. Em outra conversa com Larrabee, ele destaca para Aquila uma mania que ela tem, batendo a mão contra a perna a cada soletração. Assim, ele decide dar a ela uma corda de pular. Acontece que cada criança tem um método diferente de soletrar, e o de Aquila é manter o tempo, então ela deve aproveitar isso para sua competição. A partir de agora, Aquila treina pulando corda, melhorando no processo. Na competição regional, é mencionado que apenas os 3 primeiros avançarão para as nacionais. Várias crianças são desclassificadas e conforme as coisas progridem, Tanya aparece no evento com raiva. Ela faz um escândalo com o diretor Welch sobre ter dito à filha para não competir, distraindo Aquila em sua vez. Apesar disso, a garota passa por sua rodada, mas Welch a chama para falar com a mãe no meio da competição. Eles permitem que Aquila faça isso, mas ela tem que voltar rapidamente para não ser desclassificada. Do lado de fora, ela confessa usar uma assinatura falsa no formulário de participação, deixando a mãe furiosa. Enquanto uma discussão ocorre, Javier tenta ganhar tempo na competição para Aquila. Larrabee se apresenta a Tanya como o treinador de sua filha, e Welch diz a ela que Aquila está recebendo crédito extra na escola por fazer essa competição. Quando Tanya pergunta por que ela escondeu tudo isso dela, Aquila responde que toda vez que tocava no assunto, ela não queria ouvir. Fica decidido que o castigo serão tarefas em dobro pelos próximos 3 meses, conseguindo voltar ao palco a tempo, graças a Javier. Agora, com a permissão da mãe, Aquila pode continuar e ficar em 3º lugar, superada apenas por Dylan e Javier. Aquila se torna popular em sua escola, homenageando-a com um discurso. Quando Georgia a convida para sua casa para comemorar, ela é puxada para uma entrevista, deixando a amiga sozinha. Larrabee assiste à entrevista de casa um pouco preocupado. Em seu próximo encontro, Aquila não consegue acertar nenhuma das palavras de Larrabee, pois ele sente que ela se deixou levar um pouco, tendo perdido o encontro do dia anterior. Após uma discussão, Larrabee acidentalmente chama Aquila de Denise, preocupando-a por não saber quem ela é. Ele dá cartões com 5.000 palavras possíveis para a competição nacional. Quando Aquila se pergunta como aprenderá tanto em tão pouco tempo, Larrabee diz que ela aprenderá tudo isso sozinha, não tendo mais nada para ensiná-la e indicando que seu treinamento acabou. Antes de sair, ela deixa para Larrabee o motivo pelo qual perdeu a aula do dia anterior, um pequeno presente de Natal para ele. Enquanto estuda, Aquila liga para Georgia para saírem juntas, mas ela responde com raiva para ir com seus amigos da outra escola. Sua família a chama para mostrar que ela apareceu na TV, com o bairro comemorando como um dos seus está conseguindo tanto. No entanto, Aquila sai em lágrimas e explica à mãe toda a pressão que tem sentido ultimamente. Isso força Tanya a falar com Larrabee, explicando como o pai de Aquila foi assassinado quando ela tinha apenas 6 anos.
Apesar disso, ele sente que parar de ensiná-la é a decisão certa. Tanya fala com Aquila, explicando seu medo inicial da competição. Quando jovem, ela tinha uma bolsa para a faculdade de medicina, mas saiu porque se sentia deslocada e não queria o mesmo destino para a filha. Tanya concorda em ser sua nova treinadora a partir de agora. A caminho da escola, estudando, Aquila é surpreendida por seu irmão Terence, que a importuna com os cartões. É quando Derek T aparece em seu carro, perguntando a Terence sobre Aquila, pois a tinha visto na TV. Apesar da atitude arrogante dele, Derek T diz a ele para parar de brincadeira e ajudar sua irmãzinha na competição, pois nota o olhar determinado de Aquila. Ele comenta sobre como ganhou um concurso da 5ª série com um poema, e Aquila diz que gostaria de lê-lo. Derek diz a ela que ela lerá assim que vencer a competição. Ele vai embora e Terence fica para ajudar Aquila. Agora ela é apoiada por vários membros da comunidade para estudar, incluindo a Senhora Cross e o próprio Derek T com sua gangue. Ao terminar com sua corda, Aquila nota as iniciais DL nas alças da corda, então decide visitar Larrabee, indicando a ele que já aprendeu todas as 5.000 palavras. Ela também comenta com ele sobre como a soletração foi seu processo de luto durante a morte do pai, e que isso poderia servir bem a Larrabee durante seu luto, deixando os cartões e a corda de pular. Larrabee confessa como sua vida desmoronou após a morte de sua filha Denise, que era apenas alguns anos mais nova que Aquila, e como ele e sua esposa se separaram como resultado, deprimindo-o para continuar ensinando. Ela o convence a ficar ao seu lado, e ele a convence a ter confiança para vencer Dylan Till. Aquila vai à casa de Georgia para fazer as pazes e acaba contando como ela também está convidada para a competição em Washington. Javier voa no avião junto com as meninas, sentindo-se um pouco enjoado, mas se recuperando após um beijo de Aquila na bochecha. Em Washington, as crianças visitam a Casa Branca e durante a conversa noturna, Aquila decide convidar Dylan Till para se juntar a eles. Quando vai ao quarto dele, é recebida pelo pai, que diz que Dylan está muito ocupado estudando. Aquila diz a ele que não tem problema descansar um pouco, algo que anima Dylan, mas ela é prontamente barrada pelo pai dele, que fecha a porta na cara dela, mas não antes de Aquila deixar para Dylan uma lata de refrigerante. No dia seguinte, a competição nacional está prestes a começar, e entre as fileiras de Aquila estão o diretor Welch, Larrabee, Tanya, Georgia e Devon. Todos os outros assistem Aquila na TV, dando apoio a ela. Ela nota Dylan um pouco tenso durante a competição, sabendo de toda a pressão sobre ele. Algumas crianças acertam e outras erram, com Javier, Dylan e Aquila conseguindo avançar várias rodadas. Chega ao ponto em que Aquila deve soletrar a palavra argiloso, o que a faz hesitar. Ela decide simular sua corda de pular durante seu pensamento, conseguindo limpar a mente e dizer a palavra corretamente. Na 12ª rodada, restam apenas 5 competidores. Infelizmente, Javier não consegue acertar a palavra merovingio, sendo desclassificado, mas não desanimado. Ele deseja boa sorte a Aquila, que acaba sendo a finalista junto com Dylan depois de um tempo. Em um intervalo, antes do confronto final, ela encontra Dylan novamente sendo repreendido pelo pai, que diz que se ele perder a competição, ficará em segundo lugar a vida toda, já que este é o último ano que Dylan pode competir por causa da idade. Larrabee aparece para dizer a Aquila que ela fez um trabalho excelente e lhe deu o ímpeto para continuar ensinando. Ele nota algo estranho em Aquila e sabe que Dylan tem algo a ver com isso. Tanya agradece a Larrabee por tudo o que ele fez pela filha, e então a competição começa. Os comentaristas dizem que se uma das crianças errar, o oponente tem que soletrar a mesma palavra junto com outra para vencer, e que é difícil esgotar todas as 25 rodadas de palavras, já que as selecionadas para as finais são muito difíceis. Aquila nota que o pai de Dylan é o único que não aplaude na competição, nem mesmo nas vitórias do filho. Quando é a vez dela de soletrar, ela recebe a palavra xantose, a mesma
palavra que Dylan pediu a ela em seu primeiro encontro. Para a surpresa de Larrabee e Dylan, Aquila soletra a palavra incorretamente, dando a ele a chance de vencer. No entanto, quando é a vez de Dylan dizer a palavra corretamente, ele também erra de propósito, pedindo um pouco de água para ganhar tempo. Ele diz a Aquila que sabe que ela perdeu de propósito e a incentiva a não perder assim. Ela diz a ele que está fazendo isso pelo pai dele, mas Dylan diz a ela que se ela não se esforçar, nada terá valido a pena para nenhum dos dois. Agora Aquila tem que soletrar effleurage, o que ela consegue facilmente. Ambas as crianças passam pelas palavras, chegando ao meio da competição. Dizem a eles que, se chegarem ao fim, ambos serão co-campeões, o que nunca aconteceu. Agora os dois competem de maneira amigável, até as duas últimas palavras. Dylan consegue dizer sua palavra vencendo sua parte na competição. Então, agora cabe a Aquila não cometer erros. O termo dela acaba sendo pulcritude, a mesma palavra que ela errou quando conheceu Larrabee em sua primeira competição. Ela acaba soletrando corretamente, vencendo e terminando com um empate ao lado de Dylan. Tudo termina com Aquila lembrando do apoio de todos ao seu redor, sentindo que finalmente se encaixa no mundo, terminando assim. Prova de Fogo, filme de drama e aventura de 2006. E eu espero você no próximo vídeo.